Eclesiastes capítulo de número 9, por favor. Quero fazer um pedido. Que você possa abrir a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9, e prestar atenção em um único versículo que eu quero ler nesta noite. Versículo de número 10. Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Sente-se, por favor. Queria muito lhe pedir a sua atenção nessa noite. Muito que você não permitisse que seu celular, ou mesmo alguém próximo a você, lhe tirasse, pelos próximos minutos, a sua atenção. Eu prometo tentar ser breve, mas com certeza não conseguirei. Porque esse texto falou muito comigo. Essa semana aconteceu uma situação que me fez meditar nesse texto. E apesar de muita gente conhecer esse texto, eu poucas vezes vi alguém pregar nele, na vida, nos meus 28 anos seguidos Jesus. Esse capítulo 9, ele fala muito da soberania de Deus. E como que a gente deve dar valor à vida que Ele nos deu para viver. Esse capítulo 9 é um capítulo que mostra, além da soberania divina, mostra que Deus nos deu uma vida e que nós seremos cobrados pela maneira como decidimos viver essa vida. E essa conta, ela não vai chegar antes de você fechar os olhos. Há quem diga assim: rapaz, fulano deve estar pagando na vida dele, olha o sofrimento dele. Há uma prestação de contas que será feita, não aqui, mas quando você e eu fecharmos os olhos. E eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer nesta noite. Porque o homem mais sábio que passou pela terra, Salomão, escreveu esse texto. E no Novo Testamento, o homem mais sábio do Novo Testamento, apóstolo de Jesus, foi o apóstolo Paulo. Ele fala uma coisa curiosa, parecida até. Só que ele tem uma dinâmica para enxergar além do que Salomão viu. Porque ele viveu no tempo de Cristo. Então ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, assim: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós falarmos, de alguma forma tem que agradar a Deus ou alegrar o coração de Deus. Mas eu pergunto para você: será que a forma como nós temos conduzido as nossas vidas realmente tem agradado a Deus? Será que as coisas que nós temos feito, que nós temos falado, são coisas corretas? São coisas assertivas? Eu quero analisar o que Salomão tentou ensinar quando ele fala da eternidade. Quando ele tenta explicar sobre o que acontece após a morte. E meditando nesse texto, eu quero ver o que ele olha no pós-morte. Salomão, no capítulo 9, ele exalta a vida. Ele mostra o quão importante é viver a vida intensamente.
ele mostra como a gente tem que aproveitar cada segundo que você respira. O capítulo 9 é um capítulo de exaltação ao viver, a beleza de estar vivo. Seja vivo sentado, seja vivo no hospital, seja vivo numa cadeira de roda, estar vivo é um privilégio que nós temos. Mas Salomão, ele diz uma coisa interessante, ele diz: olha, aproveita essa vida intensamente, faz tudo que vier à tua mão para ser feito, com toda a tua força, porque para o Sheol, e a palavra no hebraico para sepultura na sua Bíblia é Sheol. E Sheol era o mundo dos mortos. Todas as pessoas que morriam iam para esse lugar, e lá ficavam esperando uma sentença de morte, um julgamento. E ele fala que após a morte, todos nós iríamos para esse lugar chamado Sheol, e que nesse lugar não há 4 coisas, e ele faz questão de elencar essas 4 coisas que eu quero meditar com você. A primeira delas, ele diz que nesse lugar para onde nós iremos, quando nós morrermos, não há obra. Pastor, o que ele quer dizer com isso? Quando Salomão fala que não há obra, ele está falando que nada mais pode ser feito. Ele está dizendo que na eternidade, aquilo que não foi feito em vida, não poderá ser feito após a morte. E eu quero perguntar a você, quantas coisas nós temos deixado de fazer, ou adiado para depois, para serem feitas? É um perdão que você não deu para alguém. É um pedido de desculpas que você adiou fazer. É um abraço que você queria tanto dar a uma mãe, mas você não tinha tempo, porque sua vida é muito corrida. Era aquela visita que você queria fazer àquele pai, mas você é muito ocupado. Seu trabalho toma muito de ti, a tua família toma muito de ti, os teus afazeres tomam muito de você. Você não tem tempo, porque você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Então você se auto-justifica para tentar achar em si mesmo as desculpas que sustentem o deixar para depois aquilo que talvez não possa ser mais feito. E a gente vai adiando um abraço, um carinho, a gente vai adiando um eu te amo. A minha mãe sempre assiste as minhas pregações. Possivelmente esteja até assistindo. Minha mãe teve uma criação muito dura. Eu acho que a minha mãe nunca ouviu dos meus avós eu te amo, ou eu gosto de ti. Aquela criação dura. Numa época em que quando a criança errava, ela era colocado caroços de milho no chão e mandava-se se ajoelhar. Alguém conheceu isso aqui, além de mim? Você sabe o que é isso. E se você brigava com seu irmão, você era amarrado de frente com ele, testa com testa, no caroço de milho, e só saía de lá de tarde. E saía que você vinha grudado os carocinhos de milho. Era uma criação dura, mas gerou uma geração que foi uma geração saudável mentalmente. Diferentemente da nossa criação que está tão laicista, né? Meio que tudo pode, a gente meio que abriu espaços para tudo, e nesse abrir os espaços para tudo, a gente vê uma geração adoecida. Nossos jovens não sabem lidar com o não sabem lidar com os problemas, não sabem lidar com dificuldade, não sabem lidar com pressões. Tudo eles pensam em tirar a vida, em tirar a própria vida, em se matar, em se jogar. Eles vão nas redes sociais em busca de preencher o vazio que essa geração está gerando. E está gerando porque todo mundo tem um aparelho como esse aqui. Talvez não como esse, porque esse aqui não é fácil de se adquirir, mas um parecido com esse. E esse aparelhinho que eu e você temos toma cerca de 30%, 40%, em alguns casos 50% das suas 24 horas de vida que você tem por dia. E sem que nós percebamos, nós vamos trocando os momentos com os filhos, os momentos com os netos, os momentos com os pais, pelos momentos nas redes sociais. A vida vai passando e a gente vai adiando isso. E eu lembro que minha mãe me deu uma criação extremamente dura, muito dura.
Apanhei muito da minha mãe. Ela não gosta que eu fale isso. Se fosse hoje, eu digo para ela: mãe, a senhora seria presa. Se hoje eu fizesse com meu filho o que a senhora fazia comigo, a senhora seria presa. Porque apanhei muito. E tinha um cinto para cada coisa. Não sei quem vivenciou isso. Alguém vivenciou isso aqui? Minha casa tinha um cinto para quando eu mentia, tinha um cinto para quando eu tirava nota baixa. E cada cinto deixava uma lapada diferente na nossa vida. Mas me fez fazer 6 faculdades e estou na 7ª. Me fez ser empresário, me fez ser um homem de bem, me fez ser uma pessoa direita. Aquelas cintadas, a todas elas eu agradeço todos os dias, porque minha mãe me deu, eu mereci e aprendi. Mas era uma geração diferente. Não funcionaria hoje com os meus filhos. Hoje eu preciso trabalhar com diálogo, hoje eu preciso trabalhar com outros tipos, compensação ou descompensação. Eu preciso trabalhar de outra forma para poder trazer o meu filho para aquilo que é necessário que ele esteja. Mas eu lembro que porque minha mãe não teve carinho dos pais, apesar dos meus avós amar todos os filhos e morreria por todos eles, mas também era uma criação onde não se trocava afagos. Eu tinha mais ou menos 23 anos quando pela primeira vez eu ouvi minha mãe dizer: eu te amo, filho. E eu até me assustei, eu fiquei até com medo. Pensei até que tinha acontecido alguma coisa. Hoje eu vejo a minha mãe, todos os dias quase a gente se fala pelo celular. Quando não nos falamos todos os dias, a gente está sempre buscando uma forma de se falar, mas sempre que nos falamos, nós começamos a conversa com benção, mãe, Deus te abençoe, e encerramos a conversa: mamãe, eu te amo, meu filho, eu também te amo. E cada oportunidade que a gente tem, a gente vai aproveitando. E essa semana, um primo meu lá do Rio Grande do Norte, eu estou caminhando para uma situação e ele me manda uma mensagem. Eu meio que acho estranho, porque olha uma mensagem e ele diz assim: primo, eu te amo demais. E aí quando eu comecei a escrever, eu vi que ele estava ainda escrevendo. Então eu parei porque eu queria ver o que ele ia dizer ainda. Ele dizia assim: e eu estou dizendo isso porque eu entendi que pode ser que não exista amanhã para mim. Pode ser que eu vá dormir e eu não acorde mais, e você não terá tido a oportunidade de saber que eu te amo. Talvez você não tenha a oportunidade de saber que apesar de longe eu sinto saudades suas. Você é uma referência, você é importante para mim. E eu fui lendo aquilo e aquilo foi mexendo comigo, porque o tempo passa diante de nós e o lugar para onde nós vamos, não há obra, não há possibilidade de se refazer, não há possibilidade de se fazer. Então o que você não fizer em vida, em morte, você não conseguirá. E acredite no que eu vou lhe dizer. Eu estou fazendo uma pós-graduação do meu curso de psicologia em teoria comportamental cognitiva. E o meu professor de TCC, ele é um tanatologista. Pastor, o que é isso? É alguém especialista na morte. É alguém que é um psicólogo, que quando alguém morre, ele é chamado para trabalhar o luto com a família, com aqueles que ficaram em vida. Ele é um especialista nisso. E ele disse uma coisa curiosa que eu anotei. Ele disse que a morte, no conceito dele, não é um mal, que a morte é um bem, porque todos nós nascemos, crescemos, nos multiplicamos, envelhecemos e morremos. Então que assim como é tão bom nascer, tão bom é morrer. Eu disse lá na turma que ele estava errado na pós-graduação. Eu falei, levantei a mão e disse: desculpa, só está equivocado. Ele olhou assim. Primeira coisa que ele perguntou: você é formado? Eu disse: não em psicologia, mas eu já tenho 6 formações, já dá para falar alguma coisa, um doutorado, um mestrado, um PhD, já dá para conversar. E eu disse para ele que a morte não é um bem. Ele disse: é. E ele trouxe dados científicos para mostrar isso. Ele foi no computador, a turma cheia de alunos, deixa eu te mostrar aqui. E ele foi mostrar para mim: olha, a morte é um negócio bom.
Porque quando você morre, você encerra o seu ciclo, e todo mundo precisa morrer um dia. Então o luto é necessário a gente vivenciar. Eu disse, não, o luto eu concordo, mas a morte não é uma coisa boa. Aí eu perguntei para ele, você quer morrer agora? Não, mas não é bom. Algo que é bom eu quero para mim. Algo que é bom eu quero para minha mãe. Você quer que a sua mãe morra? Lógico que não, eu digo, mas se é algo bom eu quero que ela morra. Eu quero que meu pai, que minha família, que os meus amigos, que Kylie morra. Mas só quando chegar a hora, né, Kylie? Só quando chegar a hora, né, Kylie? Mas olhe para cá, porque eu conversando com ele, eu disse para ele, olha, eu acredito sim que a psicologia é uma ciência que nos ajuda a trabalhar esse aparelho chamado ser humano, esse corpo, alma, espírito, essa tricotomia formada que Deus fez. Mas eu preciso lhe dizer, que mais do que na psicologia, eu acredito na Bíblia. Ele disse, você é cristão? Eu disse, sou mais do que isso, sou pastor. Ele disse, ixi. E eu disse, me permita lhe falar uma coisa com todo respeito, professor. Em Gênesis, no capítulo 2, Deus quando fez o homem, não o fez para ele morrer. Deus fez o homem para ele viver para sempre. Deus colocou ele no jardim do Éden, colocou lá uma árvore chamada árvore da vida, e disse assim, olha, coma todos os dias desse fruto para que você viva eternamente. Trouxe a mulher para ele e diz assim, comam deste fruto para que vocês vivam eternamente, para que os filhos de vocês vivam eternamente, para que as gerações vivam eternamente. Eu não quero aqui tentar explicar como é que Deus ia fazer nessa explosão demográfica que existiria num mundo tão pequeno para a quantidade de pessoas que existiriam até hoje, se ninguém tivesse morrido desde o Éden. Mas uma coisa eu sei, ele tinha um plano. Mas veio o pecado. Deus disse, olha, mas daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não come, que certamente tu morrerás no dia que comeres. E para quem já leu esse texto da Bíblia, sabe que Satanás entra numa cobra, engana Eva, Eva come do fruto, dá ao seu marido, e no momento que eles comem, eles perdem o privilégio do viver. E a morte entra na humanidade. Aí Paulo fala que porque todos pecaram, veio o quê? A morte. A morte veio por causa do pecado. As pessoas passaram a morrer por causa do pecado. Você vai morrer, eu vou morrer, e Kylie vai morrer também. Na hora certa, nós vamos morrer por causa do pecado. Mas você quer morrer, Kylie? E eu disse para ele uma coisa curiosa, porque a morte hoje se tornou o veículo para nós alcançarmos a eternidade, infelizmente. Então, eu entendo de forma muito clara que essa morte que veio, ela não veio como um bem. Ela veio como um mal que encerra o maior dom que você tem, que é a vida. E Salomão fala no texto que nós lemos que para onde nós vamos não há obra, não há o que você faça mais, não há como voltar atrás. Você não pode trabalhar com a expectativa de que os kardecistas espíritas estejam corretos e você passará por um processo de reencarnação. Porque a Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo, ninguém volta, não se reencarna. E nesse processo de não reencarnação, eu não tenho a chance de voltar e dizer para minha mãe, eu nunca lhe disse isso, mas eu lhe amo. Fulano, olha, eu carrego uma mágoa de ti, mas eu quero te perdoar. Ciclano, eu preciso te dizer que você é importante na minha vida. Levanta a mão quem já perdeu um parente querido aqui, por favor. Baixa a mão. Agora imagina a quantidade de coisas que você não disse para esse parente, mas que você queria dizer. A quantidade de vezes que você disse assim, não, depois eu vou aí lhe ver. Não, depois eu vou aí lhe visitar. A quantidade de vezes que você, depois da morte desta pessoa, pensou assim, poxa, ele se foi e eu nem perdoei ele. Ela se foi e eu guardei a mágoa.
E não há o que se fazer, não há o como se tratar, não há como se curar, não há como você ir lá e dizer. E algumas pessoas fazem uma coisa que é muito bonita, necessária, vão lá no túmulo aonde aquela pessoa está morta e lê uma carta, na esperança não de que ela ouça, mas de que a nossa alma seja livre de uma escolha errada que fizemos, de usar o tempo da forma errada e a oportunidade de viver da forma errada. Eu entendo que a morte, ela vem sem avisar, sem dizer nada, e quando ela chega, não nos dá tempo de resolver nada. Escute para cá. Mesmo as pessoas que estão em cuidados paliativos. Que isso, pastor? É quem já não tem mais como escapar, vai morrer, está no hospital nas últimas, ou é, como a gente costuma dizer no interior, desenganado, manda para casa porque esse não sobra mais, já era. Mesmo estes, a ciência não consegue dizer assim, vai morrer daqui a 5 minutos, morrerá dentro de 2 minutos, morrerá amanhã. Nós não sabemos o dia da nossa morte. Semana passada eu senti umas coisas no coração, o braço começou a adormecer, fiquei preocupado, corri para o hospital, e lá no hospital, algumas pessoas, a quem eu tenho carinho e respeito, eu comecei a mandar mensagem para elas. Porque eu fiquei pensando ali, se eu infartar e não voltar, eu não tive tempo de fazer isso. Se eu infartar aqui e não retornar à vida, talvez essa pessoa precisava saber que ela é importante para mim e ela não soube. Talvez aquele irmão que estava com a cara fechada para mim, não sabia que eu amava e que aquilo que eu falei, talvez foi da boca para fora ou para o próprio bem dele. Mas quantas pessoas você precisaria ter dito algo e você adiou? Hoje, domingo. Quantas pessoas que você precisa tratar alguma coisa e você não tratou ainda? Dentro do seu casamento, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro de um relacionamento de amizade. Quantas pessoas, talvez hoje, nesse momento, o Espírito de Deus esteja trazendo à tua memória, que se você morrer hoje, você talvez não tenha mais o que fazer na eternidade. O livro de Lucas diz uma coisa curiosa. Disse Jesus em Lucas 12, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herança de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele se arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei o meu celeiro, edificarei maiores ainda, vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens depósito e muitos bens. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Você sabe o que Jesus está ensinando? Jorge, a gente passa uma vida inteira trabalhando muito para ganhar. Quem trabalha aqui muito? Tirando os preguiçosos. Glória a Deus. Trabalha muito. Se trabalha porque gosta ou trabalha porque precisa do dinheiro? Se você disser que você gosta de trabalhar, tem algum problema. Ah, eu amo trabalhar. Não, você trabalha pela motivação do dinheiro. Porque se você não tem problema com isso, venha trabalhar para mim de graça, eu vou lhe dar emprego. Se o seu negócio é só trabalhar, eu tenho um trabalho para você. Você não vem, você vem se eu pagar. Então sua motivação principal é o dinheiro que vai pagar suas contas, que vai beneficiar a sua família, que vai ajudar alguém, que vai te proporcionar viajar, colocar a roupa que você gostaria, trocar o celular e por aí vai. Nós trabalhamos porque queremos alguma coisa, seja para o bem de alguém ou para o nosso próprio bem, mas fazemos isso. E a Bíblia diz que teve um homem que ele ficou muito rico, mas ele olhou que tinha como ficar mais rico ainda. Então se ele trabalhava 12 horas, ele decidiu trabalhar quase 20 horas por dia, para ficar mais rico ainda. E quando ele estava muito, muito rico, tinha muito, muito dinheiro, ele olhou para si mesmo e disse assim: agora eu posso descansar. Agora eu não vou mais trabalhar, eu vou só desfrutar do dinheiro que eu tenho. Agora sim eu vou gastar aquilo que eu consegui conquistar, André. Agora eu vou pegar meu dinheiro, vou passear, vou comprar uma lancha, vou pegar minha mulher. Agora eu vou fazer tudo o que eu sempre quis fazer. Mas naquele dia, quando ele foi dormir, o espírito de morte chegou na casa dele e disse: hoje eu estou te levando. E tudo que ele fez,
As vezes que ele deixou a família, a casa, os amigos de lado para trabalhar. As vezes que ele deixou algo importante, uma visita, uma festa, um aniversário, porque ele tinha que trabalhar. As vezes que ele adiou ir visitar uma mãe, um pai, porque ele tinha que trabalhar, porque ele precisava ganhar mais dinheiro, porque era uma hora extra que ele precisava fazer, porque com essa hora extra ele conseguiria aquilo. Naquele dia, no momento que a morte chegou para ele, não adiantou de nada. E Jesus está falando que muitas pessoas são assim. E hoje, aqui diante de mim, há pessoas que queriam ter a oportunidade de ver a mãe novamente. E dizer para ela: mamãe, eu nunca lhe disse, mas eu te amo. Que queriam ter a oportunidade de dizer a um pai: pai, eu preciso lhe perdoar. E eu preciso do teu perdão. Há pessoas aqui sentadas nessa igreja que talvez no final deste culto possam sair daqui pensando e meditando: gente, eu preciso rever a minha vida, porque talvez eu esteja vivendo tanto ela e deixando as coisas mais importantes de lado para poder conquistar aquilo que eu acho que é o ideal, que eu não estou entendendo que a vida está passando diante dos meus olhos. E tem uma coisa curiosa: se você tem esse sentimento no seu coração e sabe que não há mais o que fazer, eu quero lhe apresentar Jesus. Jesus disse uma coisa curiosa em Mateus 11:28. Ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus consegue fazer com que essa sobrecarga emocional na sua alma seja sarada. Este peso que a eternidade levando alguém deixou sobre a tua costa, Jesus pode sarar, perdoar, curar e restaurar, porque só Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. E a Ele seja a glória e a honra por tudo isso. A morte muitas vezes, ela deixando este peso no coração de nossas almas, ela nos faz entender que não há uma segunda chance. Escute o que eu vou lhe dizer, por favor. Eu não quero contar a experiência que eu vivi esta semana, mas eu posso lhe dizer com certeza: muitas pessoas estão partindo muito próximas a nós. Há pouco mais de um mês eu soube de uma mulher que se jogou de cima de um prédio aqui na Ponta da Areia. Ela deixou filhos, ela deixou o marido, e o que ela deixou nunca mais poderá ser reconstruído. Escute o que eu vou lhe dizer: há um espírito suicida que ele tem passeado na casa de todos nós, buscando uma brecha para tirar aquilo que de mais precioso Deus lhe deu, a vida. E muitas pessoas estão se deixando levar por esses pensamentos malignos e malditos. Eu vim nessa noite lhe dizer que enquanto o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus disse em João no capítulo 10, versículo 10, eu vim te dar vida e vida em abundância. Essa vida abundante que Ele quer lhe dar, lhe permite vivenciar o que o salmista dizia: eu quando me deito, logo pego no sono, porque Tu me fazes repousar em segurança. Há algo que Deus quer te dar, que preenche o vazio da tua alma, e só Jesus pode nos oferecer isso. Só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Para onde nós vamos não há obra. Escute o que eu vou lhe dizer: o que você não resolveu em vida não será resolvido após a morte. A segunda coisa que eu aprendo com Salomão é que para onde nós vamos não há projeto. Uma coisa interessante é que quem aqui sonha com um futuro, levante a mão comigo assim, por favor. Ah, pastor, eu sonho em me formar, eu sonho em ser um empresário, eu sonho em ser uma mãe, eu sonho em ser isso, eu sonho, enfim, ser filho da dona da Fribal, eu sonho de alguma forma ser alguém importante nesta terra. Não é verdade, meu irmão? Nós sonhamos. Quantos projetos a gente não tem? Quando eu era novo convertido, Rosana,
Eu andei muito tempo com o pastor Erlon. E nós andávamos no meu carro em povoados quilombolas ali na região de Alcântara. E quando nós andávamos e entrávamos em alguns lugares aonde o evangelho nem tinha entrado. E acredite, atravesse aqui o lado, há lugares ali em Alcântara que ninguém conhece Jesus. Aqui do lado. E nós andávamos, deixávamos o carro e começávamos a andar com a Bíblia. E quando nós caminhávamos juntos, nós dizíamos um ao outro. Sempre quando estávamos voltando, a gente dizia um para o outro assim: gente, como eu queria poder ficar aqui. E um dia, eu nunca esqueci disso, Erlon estava no meu carro, a gente já estava voltando, ele disse: para o carro, por favor, pastor. Eu parei na estrada que vai dar acesso àqueles ferryboats, e eu parei no meio da noite, porque a gente estava se saindo de noite de um culto. Ele disse: pastor, se o senhor não ficar triste comigo, deixa eu ficar aqui. Eu falei assim: Erlon, você não pode, você tem família, você tem filhos, você tem emprego, não é tão simples assim. Eu disse: pastor, o meu coração deseja, anela, meu coração, sabe, ama isso aqui. Não tem outro motivo para a gente viver que não seja levar o amor de Cristo às pessoas. E ali nós choramos, nós oramos e nós dissemos um ao outro: nós morreremos fazendo isso para Jesus. Nós projetamos isso. Durante muitos anos caminhamos juntos, realizando os nossos projetos, os nossos sonhos. Mas vão surgindo outros projetos. Você casa, e aí surge outro projeto, nasce ali o fruto desse casamento. Aí surge outro projeto, as dívidas. É um projetaço. Quem tem esse projeto aí que vivencia ele, projeto incrível de vida, dívidas. E os projetos vão surgindo, e os sonhos começam a aparecer como solução para esses projetos. Escute o que eu vou lhe dizer, onde eu quero chegar, porque Salomão me fez entender uma coisa interessante. Nós sonhamos em ser isso, em ter aquilo, em poder conquistar isso. Ah, como eu sonho em ir naquele lugar, como eu desejo muito fazer aquilo. Se Deus permitir, eu conseguirei aquilo. Ah, como eu queria poder fazer aquela viagem dos sonhos. Como eu queria poder ir àquele lugar e conhecer. Nós sonhamos e sonhamos e sonhamos. E eu costumo dizer que o melhor lugar para se meditar sobre os sonhos é no cemitério. Quer conhecer sonhos, sonhadores? Vá ao cemitério. Quando você caminhar no cemitério, você vai parar e perguntar: quem é esse aqui? Alguém vai dizer assim: esse aqui foi fulano de tal. O sonho da vida dele era fazer isso, mas a morte veio antes. Quem é esse bem aqui? Essa aqui é a Beltrana. É a dona Mariazinha que desde criança dizia: vou fazer isso, mas uma coisa ia surgindo como prioridade e ela ia secundarizando os sonhos. Surgia outra prioridade, ela dizia assim: não, amanhã eu vou atrás desse meu sonho. Não, amanhã eu corro em conquistar esse negócio. Não, amanhã eu vou experienciar isso que eu sempre desejei. Não, amanhã eu vou visitar. Não, amanhã eu vou fazer. E o amanhã às vezes não chega, porque a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence, e que nenhum de nós temos controle sequer de um único grão de tempo da nossa vida. Então, quando eu estava meditando nesse texto, existe um livro de Alan Sachs. Ele é um médico, doutor em biomedicina. Ele diz uma frase incrível nesse livro, Ipsiliteris copiei: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Escute, sabe essa pessoa que está do seu lado e vocês vão morrer assim como eu. Um dia todos nós morreremos. Mas tem um detalhe: nem todos nós temos vivido a vida que Deus nos deu. Nem todos nós acordamos e dizemos: Senhor, obrigado porque eu acordei. Senhor, obrigado porque eu estou numa cama deitado.
Senhor, obrigado por isso. Eu todos os dias, quando eu vou orar com os meus filhos, quem faz o devocional com eles sou eu. Eu chego em casa da faculdade, vou para o quarto, eles estão esperando. Eu vou na cama, eu leio a palavra de Deus para eles, eu explico o que a Bíblia está ensinando e depois nós vamos orar. E quando nós vamos orar, eu digo, repita comigo: Papai do céu, obrigado por essa cama. Papai do céu, obrigado porque hoje eu comi. Papai do céu, obrigado porque eu consigo andar com os meus pés. E eu vou ensinando os meus filhos a dar valor ao que de fato nós precisamos entender que é valoroso: o viver e não o ter. E nesse processo da Bíblia, estudando esse texto, eu me encontrei com o livro de Tiago, o capítulo 4, o versículo 13, diz assim: eis agora o que vocês dirão. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos o ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos, pois, não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida, senão um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece? Em lugar disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, se Ele fizer, nós faremos tudo isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe o que Tiago está falando? Tiago está falando: a minha vida, ela é muito rápida. Num piscar de olho você está velho. Num piscar de olhos, a vida passou diante dos teus olhos. Num piscar de olhos, você perdeu a oportunidade de amar alguém, de viver intensamente algo, de poder se apaixonar, de poder conhecer, de poder viver, trabalhar, estudar. Você deixou tudo passar diante dos teus olhos, porque você não conseguia olhar para nada além de si mesmo. E aí, Fernando, um dia a mamãe vai embora, papai vai embora. E eu não tive a chance de dizer: papai, eu quero lhe dizer que a despeito de tudo aquilo que vivi, o Senhor foi um grande pai. E aí talvez você não teve a chance de dizer para aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te deixou entristecido, você não teve a chance de dizer para ela: olha, eu vim aqui te perdoar. Então quando eu vou num velório, é muito comum as pessoas falarem coisas tão bonitas daquela pessoa que está morta. Aí eu pergunto, por curiosidade: qual foi a última vez que você viu ele? Ah, faz muito tempo. Qual foi a última vez que a senhora esteve com ele? Ah, tem um ano. Qual foi a última vez que você se relacionou com ele? Ah, pastor, faz muito tempo. Mas na hora que morremos, todos nós somos importantes, todos nós somos exaltados, todos nós se lembram da gente, mas o que nós não entendemos é que não há mais nada o que você possa fazer, e muita coisa pode ser feito porque você ainda está vivo. Louvado seja o nome de Jesus. E uma das coisas que eu entendo é o que Salomão está tentando dizer: para onde nós iremos não há projeto. Se você gosta de sonhar e projetar, ponha em prática os seus sonhos. Pastor, eu tenho um projeto de vida. Nesse projeto de vida eu imagino acontecendo isso. Pratique esse projeto, corra atrás desse projeto, faça ele acontecer. Porque para onde você vai, eu vou. Não há projetos, não há segundas chances. Não há como você voltar e dizer assim: poxa, mas faltava só isso aqui para eu conseguir conquistar este sonho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Quais são os seus sonhos? O que você tem sonhado na vida? Quais são os seus projetos de vida? A terceira coisa que ele fala é que para o lugar aonde nós vamos não há conhecimento. E é curioso quando a gente olha para isso, porque quando ele fala que para o lugar onde nós iremos não há mais conhecimento, ele mostra uma coisa que todos nós temos. Nós somos seres arrogantes, gente. Nós somos pessoas prepotentes. A vida muitas vezes nos faz sermos assim, porque à medida que a vida vai nos proporcionando viver, a gente vai se tornando alguém que acha que é capaz de resolver qualquer situação.
é o que a gente chama de maturidade, é o que você chama, em alguns casos, de a malandragem da vida, que é aquela experiência que você adquire com as circunstâncias mais adversas, que alguém já não te faz de besta nem de trouxa, porque você é esperto demais, porque você já vivenciou situações e o conhecimento que você adquiriu te permitiu agora ser além dos demais. O problema é que toda a esperteza que a vida te der, ou toda a maturidade que a vida te proporcionar, se ela não for vivenciada e experienciada enquanto vida tiver, após a morte ela não te servirá de nada. E para correr, ele fala que para o lugar para onde nós iremos, escute isso, que eu já estarei encerrando. Não há sabedoria alguma para onde nós vamos. Não adianta você saber o que fazer se você não faz. Escute, olhe para cá. Não adianta você saber o que deve fazer se você não está fazendo. Não adianta você dizer, pastor, eu sei que eu preciso perdoar alguém se você não perdoa. Não adianta você saber que precisa abraçar alguém se você não abraça. Não adianta você saber que precisa visitar alguém se você não visita. Não vai adiantar saber o que fazer, ter sabedoria das nossas atitudes, ter entendimento do que é necessário ser feito, não te fará fazer aquilo. É a atitude de entender que eu preciso colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina, e enquanto vida eu tiver, eu vivenciá-la em todas as esferas possíveis. Então assim eu compreenderei. Olhe para mim, que para o lugar onde eu vou, saber o que fazer não resolve. Saber como tratar não resolve. Saber quem perdoar não resolve. Saber quem abraçar não vai resolver. Porque quando você morrer, quem você precisava abraçar não vai estar lá. Quando você morrer, quem você precisava pedir perdão não vai estar lá. Quando você morrer, quem você precisava dizer assim, eu te perdoo, não vai estar lá. E a Bíblia fala que se eu sei o que eu devo fazer, como disse Tiago no capítulo 4, e não o faço, se eu sei o bem que eu devo fazer e não o faço, eu peco. Então se eu sei o que é certo e devo aproveitar para fazer e não faço, eu erro diante deste Deus. E não há sabedoria nisso. Agora, escute, Salomão que escreveu isso, quando ele era uma criança, Deus aparece para ele: Salomão, tu serás rei em Israel. Tu serás o novo rei de Israel. Me pede o que tu quiseres. Qualquer coisa. Me pede riquezas, mulheres, qualquer coisa eu vou te dar. Salomão sem titubear, sendo criança ainda, olha para o Eterno e diz: Deus, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Deus olha para aquela criança e diz assim: tu podia ter me pedido riqueza, tu podia ter me pedido tudo, tu me pede sabedoria. Eu não vou te dar sabedoria, eu vou te fazer uma fonte de sabedoria. Eu não vou te dar sabedoria, eu vou te fazer o homem mais sábio que a terra conheceu. E Salomão, com a sabedoria, conquistou tudo o que ele sonhou. Conquistou a paz que o pai não conseguiu conquistar. Conquistou riquezas que o pai não conseguiu conquistar. Conseguiu fazer do templo um lugar glorioso que o pai não conseguiu fazer. Conseguiu vivenciar e experienciar tudo que era possível na vida. Porque ele entendeu que ele tinha sabedoria. Mas Salomão fica velho. E ele, quando velho, ele escreve o livro de Eclesiastes. E ele, quando velho, ele diz assim: tudo quanto tu puderes fazer em vida, faze-o com toda a tua força, faze-o com todo o teu empenho. Não adia nada para amanhã. Se você precisa pedir perdão a alguém, faça hoje. Se você precisa dar um abraço a alguém, faça hoje. Não deixa para amanhã aquela ligação que você sempre adia. Faça hoje. Porque para o lugar para onde tu vais, não há mais sabedoria. Ele estava dizendo que ele entendeu que após a morte, todo conhecimento
conhecimento adquirido, toda a sabedoria que ele havia adquirido, não serviria de nada. Ele entendeu que quando a morte chegasse, tudo que ele podia fazer era apenas esperar o seu julgamento. Então ele escreve o livro de Provérbios. E ele tem a inspiração de escrever uma das coisas mais lindas sobre a sabedoria. Escute, eu já vou encerrar. Provérbios capítulo 9, versículo 10, disse Salomão: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Porque por meu intermédio, disse o Senhor, se multiplicam os teus dias, e os anos de vida te aumentarão. Você sabe o que Salomão entendeu? Salomão entendeu que toda a sabedoria que ele tinha de nada valia se ele não conhecesse e amasse a Deus. Ele entendeu, velho, que toda a sabedoria que ele havia adquirido não era suficiente para ele ter um dia de vida sequer. Ele não conseguiu, com toda a ciência e conhecimento, produzir uma fórmula mágica da eternidade. Então ele, velho, ele entende, a única forma de eu viver mais um dia é temendo a este Deus. A única forma de eu poder ter a esperança de dormir hoje e acordar amanhã é temendo a este Deus. Aí ele vai e diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria é amar e conhecer a este Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E ele, quando escreve isso, e agora eu quero encerrar, ele me faz voltar ao texto. E no versículo 10, aonde nós lemos do capítulo 9 de Eclesiastes, ele diz: tudo que te vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Fique de pé, por favor. Olhe para cá, por favor. Olhe para mim, por favor. Não olhe para o lado. Olhe para cá. É só mais uns minutos, você já vai para casa. Quando eu estava meditando nesse texto, Graça, eu lembrei de algumas pessoas que morreram. Algumas pessoas que eu amei muito. Algumas pessoas que eu adiei uma visita, Jorge. Algumas pessoas que disseram assim: ei, pastor, e na intimidade: ei, Juarez, cara, eu vou fazer um almoço aqui em casa, vem me visitar aqui, cara, vamos sentar, vamos conversar. Opa, eu não posso esse final de semana porque eu estou ocupado, porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para nada daquilo que a gente quer, mas a gente tem tempo para coisas fúteis como nosso Instagram, nosso Facebook. Nós gastamos às vezes 3 horas sentado num sofá ou numa cama, olhando a vida de todo mundo, mas nós não conseguimos parar para dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou lá dar um abraço na mamãe. Eu vou pegar meu carro fofo, como você faz, vou lá para o Coroatá, para o meio do mato, onde está o papai e a mamãe, e vou ficar lá com eles, porque eu não sei até quando eu terei o privilégio de tê-los comigo. Semana passada eu liguei para minha mãe angustiado, eu disse: mãe, eu estou com tanta vontade de ir aí. Com tanta vontade de ir aí, eu estou com tanta vontade de ir aí, porque eu queria estar com a senhora um final de semana, só para estar com a senhora. Mas eu sei que se eu for para aí, eu não vou conseguir estar com a senhora, porque quando eu chego em Natal, os meus parentes querem que eu faça uma visita. E aí quando eu começo a visitar, eu tenho que ir na casa de todos, não sobra tempo para a mamãe. E ela fica chateada, porque ela diz: mas tu vem, tu não fica aqui. Eu digo: mãe, mas é porque a senhora precisa me esconder e não dizer para ninguém, para ficar só eu, a senhora e a minha irmã aqui. A minha maninha, que eu amo demais, que eu estou vivo hoje porque ela saiu lá de onde ela é médica, veio para dentro do hospital e passou 23 dias do meu lado, não saía nem para comer, comia do meu lado, enquanto eu estava morrendo, e os médicos dizendo: seu irmão está ficando pior. Ela botava a mão, eu abria os olhinhos com aquela máscara, aquele bando de coisa, ela estava lá orando, dizendo: Senhor, eu confio em ti, eu não confio na minha medicina.
E a vida passa diante dos seus olhos, dos meus olhos, e você não aproveita a vida. E quando eu falo a vida, não é a vida louca que Satanás quer que você viva, é a vida de temer a este Deus e experimentar o que é todos os dias viver na presença de um ser que te ama, que deu a vida por você e que quer salvar você. E como eu sinto a presença dele nesta noite, porque a despeito de estarmos falando da morte, ele continua sendo o Deus da vida. Ele continua sendo aquele que inspira a vida. E eu quero encerrar lendo um texto para vocês. O Evangelho de Lucas. Escute isso. No capítulo de número 16, versículo 19, disse Jesus assim: havia um homem muito rico. Ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, cheio de doenças, na porta deste rico. E ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães vinham lamber as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu, e ele foi levado pelos anjos de Deus ao seio de Abraão. Morreu também aquele que era o rico, e ele foi sepultado. E no inferno ele ergue os olhos, estando tormentado, e viu de longe Abraão e Lázaro lá no seu seio. E chamando, gritou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. E além de tudo isso, é posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que estão aqui não podem ir para o inferno, e os que estão no inferno não podem vir para cá, para o seio de Abraão. Então disse ele lá no inferno: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes na casa de meu pai alguém para anunciar o que acontece aqui, pois tenho 5 irmãos, e eu preciso que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que eles possam ouvir esses homens que estão lá na vida. E disse mais ainda: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos por aqueles que morreram. Ouça o que eu vou dizer e nunca mais esqueça. Tem muita gente que está do outro lado da vida que queria 1 minuto com você só. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Tem muita gente como esse cara aqui, que queria muito que alguém viesse lá dos mortos aqui dizer que a eternidade é séria, e que sem Cristo Jesus o caminho é um caminho de dor e de sofrimento. Tem muita gente do outro lado da vida que queria poder voltar aqui para poder dar um abraço em alguém que partiu sem abraçar. E nós vamos agora começar a ceia. E eu quero perguntar para você: como que você quer aproveitar a sua vida? Hoje eu encerro essa ministração, que eu chamaria de reflexão, dizendo a cada um dos que estão me ouvindo: aproveite cada segundo de vida que você tem. Cada segundo. Porque você pode não ter mais esse segundo amanhã. Então talvez alguém que está do teu lado, você está sem falar. Talvez tenha alguém em casa que você está brigado. Talvez tenha alguém que você há muito tempo sabe que deve ir lá tratar isso que está no seu coração, mas você é orgulhoso demais porque você acha que estava certo. Não, mas pastor, o senhor não conhece a história. Eu não quero conhecer a história. Eu estou lhe dizendo que um dia você vai desejar ter tido essa chance e você não terá mais ela.
Porque a vida vai ter passado e alguém vai ter partido. E se alguém aqui nessa noite, o seu coração desejar entregar sua vida para Jesus, você pode sair do seu lugar, vir até aqui à frente. Eu quero orar por você, lhe apresentar Jesus, apresentar o Salvador. E acredite, não tem outro caminho, não tem outra forma. É só Ele. Foi Ele quem morreu por nós, foi Ele quem deu a vida por você. E esse negócio que você fica sentindo aí dentro de ti, você fica com aquela vontade, eu vou lá, mas eu tenho vergonha. Enfrente todo o medo, porque para o lugar onde a gente vai não tem segunda chance. Para o lugar para onde você e eu iremos, não há como voltar e dizer, eu queria ter tido aquela oportunidade de novo. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu valeria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga, eu quero conhecer Jesus. Se eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Aleluia! Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais caro em ti. Milhares de milhares. Meu amado é o mais caro em ti. O mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. É a melhor coisa que vocês estão fazendo na vida de vocês. Feche os seus olhinhos, repitam comigo assim: Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Diga assim: Jesus, eu te quero como Senhor na minha vida. Entra no meu coração e faz morada nele. Diga assim: Jesus, me perdoa meus pecados, e nesta noite eu sou teu para sempre. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus, glorifique Jesus, dê glória a este Jesus.